Aqui começa o Raizcast, uma verdadeira aula de aprendizado, onde a verdade do empreendedorismo é dita sem rodeios, do jeito que é, do jeito que funciona, raiz. Puxa tua cadeira, pega teu chimarrão ou café, porque a conversa é real e o aprendizado é para a vida toda. Seja bem-vindo à segunda temporada do 4º episódio. Raizcast, com Rodrigo Correia. Patrocínio Desinservice, Evolution, Nutrisul, Cainelli, Malé e Multi10. Então, como eu falei, nada mudou no programa. Aqui não sou eu quem apresenta o entrevistado. Quem se apresenta é o próprio entrevistado. Então, meu nome é Alcides Debos, eu sou mais conhecido por ser o fundador da marca Rabush, da loja de moda feminina Rabush, lá em 1986. E durante a minha vida eu acabei desempenhando também alguns papéis na sociedade, dentro de entidades, na entidade de apoio ao varejo, ao segmento. Então, temos muita história para contar em 30 minutos, principalmente 1980. 1986, então podemos dizer que passou 2, 3 décadas. 38 anos já. 38 anos, vão chegar a 40 anos. Eu sou muito fã de empresas com história, porque quem é empreendedor, está nos vendo e assistindo, sabe que não é fácil empreender e 40 anos não é para qualquer um. Mas vamos lá, eu quero em primeiro lugar só saber quem é o Alcides na infância, natural da onde? E quem era o Guri Alcides? Nossa, o Guri Alcides é um menino lá do interior do estado, 500 quilômetros da capital, criado numa família onde é o segundo filho de 6 irmãos, 3 meninos e 3 meninas. Estou tentando pensar, 500 quilômetros está indo para o meu lado, eu sou a 600, eu sou de Quaraí. Ou vai para o lado de São Borja, provavelmente Noroeste. Santiago, Noroeste, Noroeste. Santa Rosa, por lá? 3 Passos. 3 Passos. 3 Passos. 3 Passos. E é uma família de 6 filhos, eu era o segundo, e meus pais da roça, né? Agricultores. Como é que era o Alcides do colégio? Um menino inquieto, assim, eu nunca fui um menino de ficar muito parado. Do fundão. Dentro de casa, sempre fui... Naquela época as lojas, não existiam as lojas de brinquedos, mas eu sentia uma necessidade de ter meus brinquedos. E logo cedo, já aos 4 anos, eu descobri uma aptidão, assim, para fabricar e dar volume para as coisas. Então, eu via meu pai fazia aquelas churrascadas no interior, vinham vários carros da cidade, né, o juiz, o prefeito, e eu olhava aqueles carros e desenhava eles e fabricava eles com madeira. Rodas eu usava os carretéis de costura da minha mãe, minhas 2 tias, que iam lá em casa fazer vestidos para as festas e tal. No interior tem muitos eventos. E aí eu fabricava meus carrinhos ali. Então, desde ali surgiu uma aptidão assim, para fazer coisas, me ocupar, fazia minha frota de carros que ficava embaixo de casa. Depois, aí, na vida toda, tive assim, vários momentos... Como que teve essa mudança, essa paixão por fazer carros, ter brinquedo, para ir para loja de roupas feminina? A Rabush, o segredo até hoje da Rabush é que ela, desde o início da sua fundação lá, ela fabrica. Eu aprendi logo a fabricar e, por uma coincidência que depois eu fui descobrir, essa minha aptidão de entender o volume das coisas, a volumetria, né, ergonometria, eu logo aprendi com a primeira estilista que contratei. Então, começamos a fabricar, e então, na época eu ainda era casado, mas eu aprendi logo a fazer as roupas. Eu não contava para ninguém, mas tinha uma facilidade assim. E depois, com o tempo, eu fui me lembrando da minha infância, do meu colégio interno, onde eu ia para a oficina, fazia as baquetas da banda, fabricava vários artigos onde eu dava forma. Assim, já aos 18, 19, quando eu fui concursado, entrei na Companhia Estadual de Energia Elétrica, eu comprava meus cortes de roupa e era uma coisa assim que eu não pensava, eu fazia isso de uma forma automática. Levava para um ateliê, eu dizia como eu queria as roupas. Podemos dizer que já é um talento nato. Era uma coisa que eu não me dava conta, assim, eu achava muito normal isso, era normal como se qualquer um fizesse, claro, qualquer um que quiser faz. Depois, para
fabricar roupas, aprendi logo a entender essa coisa da costura, de usar máquina. Claro que eu fiz diversos cursos, mas a facilidade de entender e, né, para as roupas encaixar, ter aquele fitting bom, Já era de... era natural, tive isso, nasci com isso. Que legal. O que faz perceber que focar na moda feminina é o caminho certo do negócio? O que tu percebeu? Disse assim, a mulher desenha roupas, tá um dom. Sim. Tu percebeu que a mulher, o consumismo é maior, ela dá mais atenção à roupa. Foi por esse aspecto? Como foi essa decisão assim para ir para o lado feminino da Bem moda? no início da loja havia, na verdade, masculino e feminino. Mas como eu trabalhava num banco público, muitas colegas concursadas, jovens, que eu via que elas não tinham uma indumentária adequada para o ar-condicionado, para o ambiente de escritório. Elas muitas já eram supervisoras, gestoras do banco, e a imagem às vezes não correspondia ao poder, ao posicionamento que elas tinham. E eu logo comecei a pensar nos blazers, começar a fabricar roupas e levar sacoladas de roupas para elas vestirem. Então, a minha primeira chefe do banco, que eu entrei como escriturário, ela virou a minha comadre, foi madrinha da minha filha mais velha, e para ela que eu fiz o primeiro blazer. Ficava bonito, eu achava aquilo assim... Elegante. Muito elegante com essas roupas. E logo aí comecei a fabricar, claro, coordenar a fabricação lá na mas fábrica. focado nesse público feminino. Nesse público para o ambiente corporativo. Nessa época, tu já tinha, não tinha rabuste, tu trabalhava lá e tu fazia roupas ou já tinha rabuste paralelo? Já tinha rabuste. Eu comprei a rabuste de um amigo meu, mas continuei Era trabalhando. uma loja? Era. Qual cidade? Daqui de Porto Alegre também. Aqui em Porto Alegre. Também. Já existia o nome rabuste? Não. Foi uma criação tua? A rabuste eu criei. Eu comprei a loja, ela tinha um nome lá, mas eu não achei que aquele nome era bom. Aí eu criei e fui montando algumas palavras. Eu sempre, desde cedo, desde os 12 anos, sempre gostei muito de ler. Então, tinha uma certa cultura. Tinha acabado de me formar em comércio exterior na época também. E aí eu comecei a montar o rabuste. Eu queria que fosse algo sonoro, algo marcante. E eu me lembrei do Ra, da história do deus Sol do Egito. O Ra, a vibração. Havia um mago no Brasil que se apresentava na TV, que falava em Ra. Eu disse, mas essa minha marca tem que ter esse Ra. Eu fui montando, escrevendo várias formas, até chegar no rabuste. Tem um significado a palavra rabuste ou foi a forma Não, mesmo? era como... Eu era jovem na época... Como a maçã da Apple. Como se fosse minha energia na época, assim. A marca tem que ter a minha energia, a minha vibração. E era isso, Ra, B-U-S do meu sobrenome, C-H, porque eu falo, minha língua original tem um sotaque até hoje do alemão, lá do interior, que eu estudei depois. Então, S-C-H é um sufixo ou prefixo na língua alemã. Na língua alemã. Aí foi, rabuste era como minha energia, minha vibração. Que legal. Que depois, totalmente aleatório, que tornou a marca famosa hoje, né? Um nome. Sim. Logo, aí eu fui para o NPI, registrei a marca, né, patenteei. Hoje ela tem nove registros para vários segmentos. Variações e de segmentos. Da área da moda, inclusive para couro, né, para bolsas, calçados, acessórios. Isso é importante até tu falar que eu fiz uma entrevista com a Mânica, é uma advogada especialista em registro de marca, para as pessoas entenderem, o empresário que está nos vendo, que o que ele está falando é rabuste, pode ter variações diferentes, não no nome, mas em áreas. E aí é o que ele está falando, ele pode ter a rabuste moda feminina, mas alguém vai lá e cria rabuste calçado. Sim. E talvez isso possa ser aceito e ele vai ter que... Então, essas variações, talvez, eu estou fazendo uma leitura para as pessoas entenderem. Talvez tu foi lá por segurança, nem fabricou ainda o calçado, mas na época tu já pensou, vou segurar a marca para ter isso, foi isso? Exatamente, cheguei a ter 11 marcas, 11 registros, hoje temos 9, mas todos eles fechando todo nesse mundo corporativo da moda, os diversos segmentos, indústria, comércio, marcando calçado, território nessa área. Bolsas, acessórios, sim, todos. Segurança. Para que a marca, porque desde o início ali eu não via limite para ela, eu via ela crescendo, sendo uma marca do universo. Então, já pensando nisso, é muito legal. registro. Eu sempre digo que o Raizcast a gente tem aula e aprende. Isso é importante a gente entender. Não é à toa porque que rabuste é rabuste, porque que a empresa é famosa. Porque já vem numa visão, já tem uma visão. Nesse momento, tu já te cercou de todas as circunstâncias para não ter problema. O que falou em moda, falou
Rabush. Muito, muito legal mesmo. Quais foram os maiores desafios para transformar a Rabush em uma marca reconhecida? Sei que deve ter 500, Sim. mas aquele que tu, assim, ó, que tu bateu e disse assim, ó, consegui. São 38 anos. O início é fazer aqueles eventos, é ter aquela coragem de bancar eventos no lugar certo, na hora certa. Fazia, assim, investimentos grandes, por exemplo, um deles que eu me lembro, num shopping importante aqui da capital, levei, na época, 16 modelos, montamos toda uma estrutura, um investimento que eu não podia fazer na época, mas eu achava importante fazer, e aquilo consolidou, porque aquilo impactou o shopping inteiro, todo mundo assistiu, a gente fez palco. Então, eventos assim, fiz em 93, Cervejaria Berlim, na Princesa Isabel, ali perto da Zenha. Fechamos, eu tinha 2 lojas, fechamos a cervejaria só para Rabush. E aí lotamos de gente, com desfiles, com modelos, né? Claro, custa caro, mas aí aquilo impactou e logo o nome... O retorno. O nome ficou muito conhecido. Muito legal também. Mais uma lição, a gente vai ouvindo e eu vou interpretando. Eu tenho, agora fazer uma propaganda minha, o livro Método Raiz, que eu lancei agora, foi o mês passado. E amanhã, inclusive, sábado, o programa está passando sábado, mas foi gravado na sexta, só para vocês entenderem. No dia de amanhã, eu tenho um lançamento na livraria, na rede de livraria Atena. E esse livro, e eu falo sobre o empreendedorismo, do início, eu chamo de plantio, né? Que é o sonho, a realidade, tu ter um ponto A a chegar a um ponto B. Só que nós precisamos de plantio, crescimento e colheita. Perfeito. As fases. E aí eu falo sobre o início difícil, que é contabilidade, gestão financeira, os princípios, e é o método. Eu ensino, mas eu conto meus erros, minhas histórias, e muito legal que tu falou, porque eu tenho uma coisa, e aqui eu adoro isso, porque é uma aula, está validando o que eu penso. Eu penso que a primeira era do marketing, olha o que tu disse, que lá na década de 90, tu fez um marketing que era caro, que foi eventos, mas tu bancou aquilo, apareceu e transformou a marca. Sim. Isso eu chamo da primeira era. Quem era o corajoso, porque não existia internet, não existia nada, era serviço ou produto, e quem tinha coragem de botar na TV, no jornal, fazer um evento porque era caro e apostar. Então, tu foi um cara que apostou e mostrou que da primeira era tu explodiu a Rabush. A segunda era, para mim, é a era da tecnologia. Nós entramos para o mundo virtual e a experiência do cliente. Todo cliente hoje quer uma experiência. Todo mundo está preparado para ter a experiência. E eu já estou indo além. Eu estou dizendo que nós já estamos na terceira era. Para mim, a terceira era é o movimento do digital, que é muito importante, quem não está lá vai se perder, mas não perder a essência dos anos 80, que é o olho no olho, é o impacto, é as pessoas, com o que eu chamo de terceira era, que é a questão da conexão, que é movimento, formar uma comunidade. E eu dou de exemplo sempre uma das maiores influências hoje, que ela vende tudo, porque ela tem uma comunidade muito grande. Então é isso que nós temos que entender, nós estamos na terceira era. A primeira era tu enfrentou isso, eu acredito que hoje tu está com a experiência do cliente na tua loja. Sim. E provavelmente tu já está indo para uma comunidade dos teus clientes. Sim, esse é o desafio deste ano, criar um grande evento, que seja um evento recorrente, que seja um evento da marca. Estamos estudando lá para termos isso. Quero estar junto, quero receber esse convite, porque eu acho muito legal com essa história. Vamos fazer. Quero fazer parte e vamos chamar da terceira era o movimento da Rabush. Sim. Falasse em tecnologia, eu em 87 já comprei o primeiro computador. Era antes do 286, era XT, acho que era XT25. Meu contador foi lá visitar meu escritório, aí ele olhou assim, que é isso? Estavas precisando de um Fusca, compraste uma Scania, uma Jamanta, ele falou. Estava precisando de um Fusca, compraste uma Jamanta, que era um computador onde eu já existia uma caneta ótica que lia os códigos de barras impressos nos papeizinhos, eu já dava muito baixa no estoque, já controlava, em função da minha formação, da experiência de trabalhar no banco. Então, isso me ajudou também, um certo preparo. Sempre para ter já uma visão do giro, das categorias, da numeração, das cores do produto, porque na moda tem isso. A gente tem que ser um empreendedor, um gestor de números o tempo inteiro. Exatamente, e está na frente, né? Mas muito legal. Gostei do movimento, terceira era do movimento da Rabush. Muito legal. Já tenho a minha secretária de inteligência artificial, já faço, todo procuro me manter atualizado, e ela ajuda, de fato,
Contei minha Ajuda história, um todas as monte, minhas rotinas para ela, ela me ajudou a orientar, a melhorar a eficiência do meu trabalho dentro da sede da empresa. Muito legal. Como foi o processo da expansão das franquias? Quando a gente chegou lá em 2009, 8, 9, franquias era assim, estava um momento de expansão no Brasil. Muita gente ainda tinha medo. 89. Desculpa, 2008 e 2009. Ah, tá, 2009. Aí em 2009 comecei um processo de descrever todos os, fazer os manuais com uma consultoria de São Paulo. Ficamos todo o ano 2010 fazendo isso, até manualizar tudo em 3 grandes manuais. Em 2011 comecei a vender franquias. É interessante, só que ele exige uma gestão muito diferente, porque você tem parceiros, tem sócios. E aí o Brasil, com os seus altos e baixos, é um grande desafio deixar, por exemplo, um investidor, um franqueado tranquilo, porque ele também tem que ter essa resiliência de estar junto, de aguentar todos os trancos. Tu notou que a maioria das pessoas, elas vai para uma franquia porque ela não sabe fazer a gestão, ela tem medo de botar o dinheiro e ela vai para a franquia porque ela quer esse apoio. Sim, sim. E o grande problema é que ele vai com esse apoio achando que tem tudo ali, mas o fator cagaço está com ele, não com a franquia. É isso que é essa diferença? Sim, ele faz o investimento e ele, claro, fica ansioso. Então, a gente precisa ter muita orientação, muita transparência na relação e orientar. Mas, claro, aí depois nós passamos toda aquela série da crise no Brasil, 2015, 16, 17, 18, uma crise que não terminava nunca. Aí, claro, aí tivemos que recomprar, passei por fase de recomprar praticamente todas as franquias. Hoje eu tenho só uma franquia ativa. O resto são todas lojas próprias? Tudo loja própria. Essa franquia está em Natal, Rio Grande do Norte, desde 2013. Vai completar 12 anos este ano, está super bem, reformou a loja agora, atualizou todo o layout dela. Quantas lojas tem hoje a Rabush? Hoje são 19 lojas. Todas no Rio Grande do Sul ou fora do Rio Grande do Sul? Tudo no Rio Grande do Sul, só com essa lá fora, então dá 20 operações. Que legal, que legal. E sabe que essa questão de recompra ou fechamento é muito interessante mesmo. Eu, no meu ramo da energia solar, que é uma da principal empresa minha hoje, que é da energia solar, 2022 foi o auge. Eu cheguei a ter 32 lojas e eu saí do modelo franquia, joguei para o modelo de parceria. Aí tinha lojas parceiras, que é licenciada, uma regra mais simples, mas poder... 32. E com a crise que a Solar teve de 22 para 23, teve um recuo também, e aí teve que... Hoje eu só tenho de lojas de parceiros, só 3 lojas de parceiro. Então, outras ficou toda para nós, ou filial, justamente porque quando bate essa dificuldade, é mais difícil mesmo. Eu vejo um novo momento, tem muita gente me procurando, vários estados, tem vários pedidos de franquia. Isso é a gente legal. acertou, passamos toda a pandemia, a enchente do ano passado, e a gente está preparado, está com um produto muito bom, estamos acertando bem no produto, então os pedidos de franquia estão se intensificando. Estou vendo, talvez eu faça novamente agora. Muito interessante, falou os produtos. O programa passado, eu entrevistei o pessoal da Brand Tech, eles falam muito em brand, e eu perguntei para ele no final, o que é realmente o brand? O que é o brand? E eles responderam, é o produto. Se o produto é bom e é top, é o que comanda. Então, eu falo isso. O que vai na sacola da cliente é o produto. É isso aí. Eu faço minhas reuniões na sede, porque a administração, normalmente é consumidora, o consumidor não imagina que tem uma sede, tem um lugar onde as coisas acontecem. E lá todos têm um papel que precisa contribuir com aquela entrega, aquela proposta de valor da marca que a cliente percebe, paga por ela. Tem muitas pessoas ali que fazem cada um o seu trabalho para que a consultora, a gerente da unidade lá da loja, entregue, embale, mas é o produto. Tem que estar o produto certo, no número certo, na cor certa, no preço certo, né? Porque ela queira. Como equilibrar qualidade, preço, rentabilidade no mercado tão competitivo, principalmente agora com China, vamos dizer assim? Esse ponto de equilíbrio entre o valor que a gente gera
porque não é um valor intrínseco no produto. Uma barra de ouro tem um valor intrínseco. A moda, tudo é valor percebido. Então, quanto mais valor eu conseguir gerar, entregar ou ser percebido pela consumidora, mais eu vou rentabilizar o negócio. E também, quanto mais acertar em cada modelo, precisa ser muito assertivo, porque se eu errar na metade dos modelos e tenho que fazer uma demarcação, eu perco margem. Não adianta eu ter um preço interessante que me dê a margem, mas eu errar nos produtos que depois eu tenho que promover. Pouco para ter. Então, eu vou entregar, na verdade, muita mercadoria, com pouca margem, e isso não assegura o progresso do negócio. Então, muito legal. É um desafio, assim, de entregar. Eu estudo muito, falo do nosso pessoal, a nossa proposta de valor. A gente está entregando ela, vestir uma mulher de confiança, ela tem que perceber que aquilo vai contribuir para o sucesso pessoal e para o sucesso profissional dela. Vestindo sempre com elegância, porque nós vestimos uma persona em 3, 4 jornadas diferentes. Que legal. E voltamos ao produto. Sim. É o que dá muito legal. Como o digital impactou na venda da Rabush? Assim, teve alguma relevância? Sentiu essa diferença? Boa pergunta. Nós ainda estamos aculturando. Agora sim, a partir desse ano está bem melhor já o aculturamento, porque é impressionante como toda a base, cada cabeça, cada pessoa da organização precisa estar bem instruída. E o processo de entrega também. Nós temos agora já o que se chama prateleira infinita. Cada vendedora tem um celular da empresa, onde ela vê a cliente ali, vê o histórico de compra, o que ela comprou, o que ela pode necessitar, para poder oferecer para ela. Olha, eu recebi um produto aí, está dentro da linha do produto que você normalmente compra, posso te mandar uma imagem, e aí, se a cliente der ok, manda e tal, faz até a venda ali, manda o link, paga, e aí nós entregamos via e-commerce. Então, essa automação, esse pagamento, essa compra dela, de confiar na marca, que é o aculturamento que a gente está fazendo em toda a equipe. É a comunidade que a Rabush está criando. É a terceira era. Muito. Sim, isso tem desafios, tem metas diárias. Ontem atingimos a meta, a supervisora ontem à noite, era 10 da noite, me mandando mensagem, atingimos a meta de venda direta para a consumidora. E essa é a maneira mais assertiva que eu, inclusive nas minhas palestras, eu tenho dado, que as pessoas acham que jogar no digital, o e-commerce, é jogar o produto, fica aqui, todo mundo tem que estar, né? O cliente vai olhar, gostei, comprei e vai. Não, o grande segredo hoje no e-commerce, e é o que vocês estão falando, é a comunidade, né? Formou a comunidade, com perfeito, tu tem o histórico da cliente, a pessoa faz o contato virtual e não tem coisa melhor para fechar a venda. Por isso que bate meta e vai, né? E tem o e-commerce que também faz a venda do site. Que precisa estar rodando, que vai estar lá. Então, mas as duas vendas, tanto do site como a consumidora que vende, quer dizer, a vendedora... Que faz o contato virtual, exatamente. São vendas que vai pelo e-commerce. Se nós tivermos no e-commerce lá retenção de 10% a 20%, nesse do contato, com certeza ultrapassa os 50%, é uma segurança. É isso, esse que é o jogo do sucesso, vamos dizer assim, porque fica tudo interligado. Então, hoje são 13 lojas com 13 estoques interligados, tem um estoque de retaguarda também, para poder atender e ser bem assertivo na hora da venda, porque não pode frustrar. Vendi e agora não tem para entregar. Não, tem que ter para entregar e tem que entregar de acordo com a promessa. Muito legal. Não é à toa que Rabush é Rabush, né? A gente, nas entrevistas, vai entendendo por que as empresas chegaram onde chegaram. Quais são os principais erros que o empreendedor tem que... Ou o principal erro que o empreendedor tem que entender no varejo? Eu sempre digo que o maior erro que quem pode cometer é o dono, o diretor de uma organização, da empresa. Ele sempre vai ser maior do que a soma dos erros de todos os colaboradores. Então, o cuidado que eu tenho que ter, porque eu não tenho um patrão, não tenho quem me diz como fazer. Ao tomar uma decisão e não cometer um erro, saber avaliar cada decisão, onde é que isso vai repercutir, seja um investimento, uma mudança de estratégia, é alguma reflexão que tem que ter. Eu procuro escrever, pensar, porque essa energia de fazer as coisas acontecer, eu tenho desde menino, de decidir, ter uma nova ideia, ser bastante criativo, mas a vida cada vez mais me ensina até hoje como ser prudente nas decisões para não cometer o erro, porque o erro compromete o negócio.
Que lição. Não compromete rapidamente, porque Que o meu, lição. estou lá em cima. Se é uma pirâmide, estou lá em cima. O que eu mexer um pouquinho aqui nessa pirâmide, compromete toda a base, porque sacode muito. Se alguém na base errar, ele vai errar pontualmente. Não vai ter problema. Pequeno erro, que amanhã ele não vai fazer mais. Mas o meu erro é o Perfeito. maior. Infelizmente, chegou os 30 minutos dessa aula, impressionante. Olha, realmente gostei muito. Foi uma das entrevistas mais promissoras assim, para a visão de negócio. Posso dizer que 3 insights eu tive aqui para levar junto com, dentro das minhas palestras, levar nos ensinamentos. Gostei muito, muito obrigado mesmo da tua participação. Mas eu quero, assim, fazer a última pergunta. Qual a mensagem tu deixaria para nós que estamos aqui hoje? Como eu tenho 4 décadas já só neste negócio, e antes eu já tinha outras atividades, o que a vida me ensinou? Não desista. Tenha um bom plano, persiga o bom plano. É todos os dias um passo. Não dá para fazer tudo de uma vez, mas se você tiver um plano, tiver objetivos, for resiliente, você chega lá. Mas é todos os dias, e todos os dias um pouco mais do que o mínimo, o normal. Porque o normal, quem faz só o normal, não avança muito, não. Esse é o meu recado. Muito bom, muito obrigado mesmo pela participação. Espero que todos vocês que estejam nos assistindo tenham tido uma aula, como eu falo, que é o Raízcast, sobre empreendedorismo. E não esqueçam, tudo na vida é um plantio. Como ele falou, é com tempo e é com a persistência, que isso a maioria dos empresários vem aqui e fala, é persistência. Sim. Não pensem que é da noite para o dia, é persistência para chegar ao sucesso. Exatamente. Muito obrigado a todos vocês. Encerro o programa com aquela velha frase, fiquem com Deus. Raízcast, com Rodrigo Correia. Patrocínio Desinservice, Evolution, Nutrisul, Cainelli, Malé e Multi10.